Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos ao curso Obreiro Aprovado, pensado e planejado para o seu crescimento espiritual, pensado e planejado para que estejamos juntos, no mesmo propósito e na mesma visão. Pensado e planejado para diáconos, para pastores, pastoras, obreiros, obreiras, ministros de louvor, ministros de dança, pensado e planejado para quem quer fazer a obra de Deus. Bom, queridos, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos capacite para ir até o final. Amém? Deus, em nome de Jesus, nessa oração nós rogamos a sua bênção. Nós repreendemos todo impedimento. Nós anulamos toda palavra contrária. Nós oramos para que esse curso seja uma bênção para cada um e para toda a igreja. Nós oramos, meu Deus, para que possamos alcançar vidas, para que possamos ganhar almas, pregar o seu evangelho, para que possamos focar naquilo para o qual fomos chamados. Pai, oramos entregando ao Espírito Santo a direção desse projeto, em nome de Jesus. Amém? Na nossa aula de apresentação, eu deixei para vocês uma atividade com 5 perguntas. Responda aquelas perguntas, envia para mim, me entrega pessoalmente. É muito importante. São 5 perguntas que parecem simples, mas é uma avaliação diagnóstica. É para ter a ciência do seu conhecimento a respeito do ministério. Amém? Outro aviso muito importante que eu quero passar para vocês é a revista de Escola Bíblica Dominical dessa semana. Ela tem como tema o preço do ministério. Não deixe de assistir essa revista. Vai ser muito importante para você na sua formação. Outra coisa, o discipulado dinâmico é um curso básico de teologia. Então, se você precisa de ter um conhecimento básico para fundamentar os próximos conhecimentos, vai lá e assista o discipulado dinâmico. Muito importante. Amém? Hoje, na nossa lição, a gente vai aprender sobre o obreiro e Deus. Vou ler para vocês e depois a gente vai comentar, tá bom? O obreiro e Deus. Essa é uma frase muito linear, pois trata de uma junção muito poderosa. Quando o obreiro está ligado, em contato com o Senhor, grandes coisas ele fará na presença de Deus, porque esse poderosamente o instrumentalizará. Mas para isso acontecer, surge uma pergunta: como está a minha vida com Deus? Há 3 passos fundamentais que o obreiro deve dar para atingir uma vida aprovada para com Deus. Olha só. Primeira informação importante: o obreiro e Deus. Por que o autor diz que essa frase é uma frase muito linear? Simples. Porque entre você e Deus não pode haver obstruções, interrupções, inconstâncias. Entre você e Deus não deve haver curvas, barreiras. O relacionamento entre você e Deus precisa ser reto, direto, sem obstruções, sem altos e baixos. Então, primeira coisa, o obreiro precisa ter um relacionamento reto com Deus, direto com Deus, sem mediadores. Outra coisa muito importante, a relação do obreiro com Deus, a ligação do obreiro com Deus é uma junção muito poderosa. Quando o obreiro
a obreira, o ministro, a ministra, está ligado em Deus, Deus o instrumentalizará. Quando você está ligado em Deus, Deus vai usar você. Você será ferramenta nas mãos dele. Você será a queixada do jumento, as pedrinhas roladas do Jordão, o cajado, a vara. Mas é muito importante essa junção, essa ligação entre você e Deus. Não perca isso. Surge uma pergunta: como está a minha vida com Deus? O que eu preciso fazer para ser um obreiro aprovado? Hoje nós vamos aprender 2 passos fundamentais. 2 passos muito relevantes para ser um obreiro aprovado, uma obreira aprovada. 2 passos fundamentais para que essa junção, essa ligação entre você e Deus seja aprovada. Amém? Então, fique conosco aí. Vamos até o final em nome de Jesus. Bom, queridos, vamos aprender então 2 passos fundamentais que o obreiro deve dar para atingir uma vida aprovada para com Deus. Primeiro passo, ser servo. Antes de falar sobre, é preciso saber o que é ser servo. Segundo Orlando Bauer, servo é pessoa que não tinha livre disposição da sua personalidade e de bens. Javine, em seu dicionário exegético expositivo, ele vai apresentar 8 palavras para definir o que é servo. Contudo, uma delas se destaca e que foi usada pelo apóstolo Paulo, que é doulos. Significa em escravidão e mostra que a palavra está ligada metaforicamente a 4 condições espirituais, morais e étnicas. Então vamos lá. É preciso que você entenda um aspecto histórico. As sociedades antigas eram plurais no que tangia esse assunto. Haviam sociedades antigas que tinham a escravidão como modo de produção, chamadas de sociedades escravagistas ou escravocratas. Mas haviam outras sociedades antigas que não tinham sistema de escravidão, mas sim o sistema de servidão. Outras sociedades passaram por uma transição entre escravidão e servidão. Exemplo, Roma. Mas em suma, a servidão é uma escravidão ressignificada. É uma escravidão rearranjada. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que escravidão e servidão, aqui na Bíblia, é a mesma coisa. Ser escravo é ser servo, e ser servo é ser escravo. A gente vai aprender isso. Bom, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, tanto na Palestina, quanto ali na região da Síria, o escravo é aquele que não tinha livre disposição de personalidade de bens. Ou seja, o escravo ou o servo não tinha vontade própria. O servo fazia a vontade do seu senhor. O servo, ele era propriedade do seu senhor. O apóstolo Paulo, ele vai se referir a isso em Tito capítulo 1, versículo 11. Ele vai apresentar o servo como doulos. E em Atos dos Apóstolos, o servo aparece como diaconel, que é garçom. Marta, por exemplo, foi uma serva, foi uma diaconisa. Marta, ela servia,
enquanto Maria ouvia. Então, ou seja, num sentido geral, ser servo é ser escravo. Ser servo é não ter vontade própria. Ser servo é ser propriedade do seu Senhor. Ser servo é fazer a vontade do seu Senhor. Isso é ser servo. Agora, existe aqui, ele faz menção de alguns tipos de servo. Tá? Primeiro, o servo de Deus, ou o servo de Jesus. Essa expressão servo de Deus é uma expressão que vem do Antigo Testamento. Abraão foi chamado de servo de Deus. Moisés foi chamado de servo do Deus Altíssimo. Josué foi chamado de servo de Deus. Então, servo de Deus é uma expressão que significa, olha, esse é escravo de Deus. Esse não tem vontade própria. Esse faz a vontade do seu Senhor. Esse é propriedade do seu Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito espiritual. Ok? E para você ter uma amplitude disso, até os demônios reconheceram que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Paulo prega o evangelho na Macedônia, Lídia aceita Jesus, Paulo repreende o espírito maligno na vida de uma mulher. E o que aquele espírito falava na boca da mulher era: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então, o próprio reino das trevas reconhecia que Paulo e Silas não tinham vontade própria. Que Paulo e Silas faziam a vontade do seu Senhor. Que Paulo e Silas eram doulos, eram diáconos. Que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia também vai falar em 1 Coríntios, em João capítulo 8, no versículo 34, no versículo 32 de João, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas no capítulo 34 está escrito que quem comete pecado é escravo do pecado. Então existe o servo do Deus Altíssimo, mas também existe o servo do pecado. Quem é o servo do pecado? É aquele que faz a vontade do pecado. É aquele que comete o pecado. É aquele que vive no pecado. Ele é servo, ele é escravo, ele faz a vontade do seu Senhor. E o Senhor desse é o pecado. Mas existem também os servos de Satanás. 2 Pedro capítulo 2, 19, vai falar de falsos mestres, que prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Então, quem são os servos do pecado? Aqueles que cometem o pecado. Quem são os servos de Satanás? Os falsos profetas, que enganam as pessoas, que prometem liberdade para as pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Então, servo de Deus, servo de Jesus, servo de Satanás, servo do pecado. Ok? Agora aqui, observando essas definições, podemos perceber 4 fatores muito importantes e a gente vai ler juntos nas nossas Bíblias, tá bom? Primeiro, o obreiro que é servo, ele não tem vontade própria. João capítulo 6, versículo 38, diz assim, olha: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, primeira coisa, o obreiro servo, ele não tem vontade própria. O próprio Jesus,
em obediência. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. E aqui em João capítulo 6, versículo 38, ele está dizendo assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, número 1, o verdadeiro servo não faz a sua vontade. Ele faz a vontade daquele que o enviou. Amém? O verdadeiro obreiro não tem vontade própria. Ele é obediente. Ele é submisso à vontade daquele que o enviou. Ok? Em segundo lugar, independentemente da personalidade que o obreiro tenha, ela é moldada, ela é trabalhada e tratada por Deus para o bom serviço da sua obra. João, capítulo 21, no versículo 15 ao 19. Olha o que diz aqui. Isso aqui é quando Pedro ele é interrogado. Pedro traz Jesus. Pedro chora amargamente. Pedro vai para a orla do mar da Galileia. E aí ele tem um encontro com Jesus. Que confronto! Pedro vê Jesus. Jesus, quando olha para Pedro, pergunta a ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Então cuida dos meus cordeirinhos. O que a gente aprende aqui em segundo lugar? Que independente da personalidade do obreiro, ela é moldada pelo Espírito Santo para a obra que Deus tem na vida dele. Então você, o verdadeiro obreiro, primeiro, não tem vontade própria. O verdadeiro obreiro deixa ser moldado pelo Espírito Santo. É um colérico moldado pelo Espírito Santo. É um sanguíneo moldado pelo Espírito Santo. É um fleumático moldado pelo Espírito Santo. É um melancólico moldado pelo Espírito Santo. É um impulsivo moldado pelo Espírito Santo. É um ansioso moldado pelo Espírito Santo. Então esse é o verdadeiro servo. Ele é moldado segundo a vontade do seu Senhor, porque ele é um escravo livre. Mas ele não deixa de ser um escravo. E isso está na palavra de Deus. Terceiro, o servo ou escravo não tinha poder ou autoridade sobre os seus bens. Isso mostra que tudo que temos ou somos foi o Senhor que nos deu e nos fez. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, 31. O servo, o escravo, o obreiro, ele não tem autoridade sobre aquilo que lhe foi confiado. Ele não tem. Às vezes a gente pensa: foi-me dado, eu tenho autoridade. Não. Ele não tem que se gloriar por essa autoridade que foi lhe dada. Ele tem que se gloriar no Senhor. Ele tem que entender que essa autoridade, ela é uma autoridade relativa. Porque a autoridade absoluta está na mão daquele que o enviou. Por isso é servir, gente. O servo não tem vontade própria. O servo deixa a sua personalidade ser moldada pelo seu Senhor. E o servo, ele aprende que a autoridade que foi dada a ele é relativa. Porque a autoridade absoluta é daquele que o enviou. A glória é daquele que o enviou. Isso é muito sério. Vamos lá. E quarto, o obreiro escolhe em ser servo de Deus e servir Jesus dentro dessas observações como o maior modelo de servidão.
ou escolhe ser escravo da desobediência, do pecado, da corrupção, ou escravo de Satanás. Então, ou seja, o obreiro escolhe, ou ele vai servir dentro desses princípios, ou ele vai ser servo da desobediência, do pecado, da corrupção ou de Satanás. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o verdadeiro servo. Então hoje nós vivemos um contrassenso no que diz respeito a ser servo. Mas eu quero concluir essa parte dizendo para você que ser servo é não ter vontade própria. Ser servo é deixar-se ser moldado por Deus. Ser servo é ter uma autoridade relativa e entender que a autoridade absoluta é daquele que te enviou. E o homem não tem que se gloriar pela autoridade relativa que foi dada. Ele tem que se gloriar naquele que tem a autoridade absoluta. E por último, você escolhe se a sua comida vai ser fazer a vontade daquele que te enviou, se a sua bebida, se o seu prazer vai ser fazer a vontade daquele que te enviou, ou você vai ser escravo da desobediência, escravo do pecado, escravo de Satanás. Você escolhe. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você seja um grande servo. Bom, queridos, o segundo passo fundamental que o obreiro deve dar para atingir uma vida aprovada com Deus, nessa junção, nessa ligação entre o obreiro e Deus, é ser amigo. Ser amigo. É interessante que no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus Cristo tem uma palavra tremenda. Ele vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Eu já não chamo mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Então você já percebe uma hierarquização, uma escada. Olha, eu já não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. E vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Olha que interessante. Aqui o Senhor Jesus está propondo uma relação de amizade com os seus discípulos. Vamos ler. Ser amigo. Palavra do grego philos, que significa amado, querido ou amigável. Aparece uma vez em Mateus, 15 vezes em Lucas, 6 vezes em João, 3 vezes em Atos, 2 vezes em Tiago, 2 vezes em 3 João. Ser amigo de alguém é algo muito bom. Agora, ser amigo de Deus é muito melhor. O obreiro tem que ter uma amizade profunda com o Senhor. Tiago, irmão do Senhor, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Que honra! Por quê? Todos conhecem a história do patriarca. E nós vamos descobrir aqui 3 atitudes fundamentais que fizeram de Abraão amigo de Deus. Bom, o significado da palavra é interessante que tanto no Velho quanto no Novo Testamento vão existir sempre 2 palavras para definir amigo. No Velho Testamento, escrito em hebraico, tem 2 palavras que definem amigo. No Novo Testamento também tem 2 palavras que definem amigo. Só que uma palavra define amigo, companheiro. Mas a outra palavra define amigo, amigável.
amigo íntimo. Há uma diferença. Olha só, uma fala de um amigo qualquer, de um amigo que está com você, que é companheiro, que é parceiro, mas a outra fala de um amigo íntimo, de um amigo amigável. É a palavra filos. É interessante que ela aparece diversas vezes na Bíblia, né? Você vai ver diversas vezes esse amigo amigável na Bíblia. Você vai ver o filos, o amigo amigável, no relacionamento entre Davi e Hussai, Davi e Jonatas. Você vai ver presente no relacionamento entre Ruth e Noemi. Você vai ver o filos, o amigo amigável, entre Elias e Eliseu. Está sempre presente na Bíblia. E a Bíblia diz, em Provérbios, entre vários versículos que tem em Provérbios, tem 2 pelo menos que diz assim, que é na luta se faz um amigo, mas na angústia se faz um irmão. Deixa eu conferir aqui. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Olha a importância do amigo. O amigo está com você em todo o tempo. Na angústia, esse amigo é como um irmão. Provérbios 18, 24 diz que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Muitas pessoas têm amigos mais chegados do que o próprio irmão e irmã de dentro de casa. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala da importância. Se ter um amigo é muito bom, muito melhor é ser amigo de Deus. E o autor, ele vai citar aqui o caso de Abraão. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Tiago escreve isso no capítulo 2, no versículo 23. Lá no 23 tem a resposta. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Mas aqui também nós temos a resposta, que é a conclusão do nosso estudo. Primeiro, por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Ter saído da sua casa. Abraão abriu mão do conforto da sua casa, da sua família, da parentela, e deu ouvido à voz de Deus, e foi obediente, como um servo que não sabia o que estava fazendo ou para onde ia. Gente, isso aqui é muito forte. Mas apenas obedeceu. Assim também o obreiro tem que estar pronto e com os ouvidos atentos para quando o Senhor chamar para sair para o campo prontamente e atender a voz de Deus e obedecer. Essa é a primeira atitude do amigo. Lembrando, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do 13, o Senhor diz: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. E eu já não chamo vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Mas vocês só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vai dê frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo quanto me pedides em oração, crendo, recebereis. Queridos, o que nós estamos aprendendo aqui? O obreiro, ele deve, primeiro, abrir mão de conforto, se for necessário. Quer ser um obreiro aprovado por Deus? Quer ser um obreiro ligado com Deus? Se for necessário, abra mão do seu conforto. Segundo, a Bíblia diz que ele foi obediente à voz de Deus. Quando Deus falar, você obedece. Quando Deus mandar, você obedece. Mas tem muito obreiro que não consegue mais ouvir a Deus. Desligou. Então religa. Volta a relacionar-se com Deus. O que Deus falar, você obedece. O que Deus mandar, você faz. Lembra que você não tem vontade própria. Você vai fazer a vontade do seu Senhor.
Você vai fazer a vontade daquele que te enviou. Seja obediente. Esteja pronto para ouvir e pronto para obedecer. Amém? Quer ser amigo de Deus? Ouça Deus e obedeça a Deus. Mesmo que não seja da sua vontade. Você não quer fazer. Você quer largar tudo. Mas Deus mandou fazer. Deus mandou continuar. Deus mandou perseverar. Deus mandou obedecer. Deus mandou submeter. Você vai se submeter. Porque é Deus que mandou. Amém? Segundo, andar na presença de Deus. Quem no meio da caminhada não erra, não desanima, não se sente fraco? Com Abraão não foi diferente. E por isso Deus liberou essa palavra para ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Todo obreiro tem que andar com Deus. Porque somente através dessa caminhada é que aprenderemos e teremos experiência com Ele. Gênesis 5, 24 vai fazer menção de Enoque. Olha, quer ser um obreiro abençoado? Uma obreira abençoada? Um ministro abençoado? Anda com Deus. Anda com Deus. Está dirigindo? Está falando com Deus. Está arrumando a casa? Está falando com Deus. Perguntaram para Jerônimo Savonarola, um grande avivalista: quantas horas você passa orando? Ele disse: nem 10 minutos. Que isso? Você não consegue orar 10 minutos? Não oro. Mas por que você é assim? É porque eu não passo 10 minutos sem orar. Eu não oro 10 minutos, mas eu não passo 10 minutos sem orar. Por quê? Porque ele estava orando sempre. Se fosse hoje, ele estaria dirigindo, orando. Dentro do ônibus, orando. No WhatsApp, orando. Vindo para a igreja, orando. Indo na padaria, orando. Fazendo compra, orando. Então aqui, obreiro tem que andar com Deus. Primeiro, obreiro tem que aprender o que é servo. E segundo, obreiro tem que ser amigo de Deus. Obreiro tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer a Deus. Obreiro tem que andar com Deus. A Bíblia diz que Deus disse isso para Abraão: anda na presença do Senhor e seja perfeito. E ele andou. Enoque andou com Deus, não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. E terceiro, encerrando aqui nosso estudo de hoje, praticar o aprendizado que obteve com Deus. Gênesis capítulo 22. Esse é o último nível. Isso aqui é forte, irmãos. E neste o obreiro passa a ser exemplo para os fiéis. Quando conhecemos bem alguém, e esse é o nosso amigo, não queremos entristecê-lo. Fazemos de tudo para agradá-lo. Abraão aprendeu bem isso. Estava pronto para sacrificar o seu filho a Deus, para agradá-lo. Nós, obreiros, temos que tomar o exemplo do patriarca. Não há nada, nem meu trabalho, nem minha família, nem meu carro, que possa tirar a primazia de Deus. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Temos que sempre atentar para o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Devemos ter grande atenção para não fazer desses itens como tipos de deuses em nossa vida. Queridos, em Gênesis capítulo 22, o obreiro Abraão ele foi provado. Deus não pediu a casa. Deus não pediu nem a esposa. Deus pediu o filho Isaque. E ele obedeceu. E ele foi fiel. Abraão entendia: eu sou servo do Deus Altíssimo. Até o inferno sabe que eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou um escravo livre.
Eu não tenho vontade própria. Eu faço a vontade daquele que me chamou, daquele que me enviou. Eu abri mão do meu conforto. Eu abri mão da minha zona de tranquilidade. Eu quero obedecer ao meu Deus. Eu quero andar na presença do meu Deus e ser perfeito. Então eu vou levar o meu filho e colocar no altar. Abraão, verdadeiro obreiro. E a Bíblia diz que ele leva o filho. Mas na hora do sacrifício, Deus provê para si o cordeiro. O que é que nós aprendemos aqui? Algo muito importante. Queridos, a igreja do século 21, ela não precisa de mais um pregador que prega bem. A igreja do século 21, ela não precisa de mais um ministro de louvor que ministra bem. A igreja do século 21, ela não precisa mais de um ministro de dança que dança bem. De um líder que lidera bem. A igreja do século 21 precisa de obreiros e ministros que, quando são provados, são aprovados e se tornam padrão para os fiéis. A igreja precisa de modelos, de referências. Não por causa do tom de voz, do conhecimento teológico, mas sim por causa do exemplo, da referência, da mansidão, do fruto do Espírito. Portanto, nesse terceiro ponto, para ser amigo de Deus tem que praticar. Você, obreiro, você, ministro, você, ministra, você é padrão para os fiéis? Você é padrão para a sua família? Você é padrão para os membros da sua igreja? Você serve de exemplo? As suas reações são boas? A sua perseverança, o seu compromisso, a sua obediência é padrão para os fiéis? O apóstolo Paulo vai escrever muito isso para Timóteo e para Tito. Eu quero que vocês sejam padrão para os fiéis. Padrão para aqueles que querem servir a Deus. Padrão para aqueles que querem andar no caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu concluo hoje essa lição dizendo para vocês: guarda aí no seu coração. Primeiro, você e Deus. Deus e você. Junção poderosa. Junção tremenda. Relacionamento entre você e Deus tem que ser linear, uniforme, retilíneo. Lembre-se, servo é escravo, não tem vontade própria. O apóstolo Paulo diz isso: escravos do Senhor Jesus, não tem vontade própria, não faz o que quer, na hora que quer, da forma que quer, mas faz a vontade do seu Senhor, faz a vontade daquele que o enviou. Isso é ser servo, viu? Isso é diaconia, isso é doulos, isso é garçom. Faz a vontade daquele que o enviou. E lembre-se, ser amigo de Deus é ouvir a Deus, é obedecer a Deus. Ser amigo de Deus é praticar. Ser amigo de Deus é ser padrão para os fiéis. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que sejamos obreiros segundo a vontade do Senhor.
Bom, eu quero, diante dessa aula, eu quero que você faça para mim uma redação, tá? Com no mínimo 20 linhas sobre o que nós conversamos hoje. Sobre a ligação entre o obreiro e Deus, sobre o que é ser servo e sobre ser amigo de Deus. Eu quero uma redação sua de no mínimo 20 linhas. Tá bom? Como dever de casa, como atividade para esses próximos dias. Me entregue pelo zap, pelo e-mail ou pessoalmente, uma folha pessoalmente. Escreva da forma como você entendeu a aula de hoje, tá bom? Um resumo da aula de hoje. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e vamos juntos formar um exército para saquear o inferno e povoar o céu. Amém.